Vamos para a sétima então. A sétima questão vai dizer o seguinte: há mais de um século, vamos logo ver qual é a pergunta aqui, né? Que pode ser que mude bastante o raciocínio. Então a gente segue aqui. Eita, me ajuda aqui. Por que no primeiro império, Dom Pedro I é retratado em imagem jovem, e no segundo império, Dom Pedro II é mostrado em imagem como velho? Ah, pronto. Com a ajuda aqui da minha amiga que estava caneta clarinha, estou ficando velho, estou ficando cego. Está perguntando por que Dom Pedro I é sempre retratado como jovem e Dom Pedro II geralmente é retratado como velho. O que você vai perceber é que existe uma ideia de poder que é relacionado à imagem. Imagem é tudo. A estrutura, você é aquilo que você representa ser, tá? Então você tem que construir uma imagem. Qual foi a imagem que foi construída de Dom Pedro I? O nosso herói que libertou o Brasil, jovem, forte, até mesmo porque ele renunciou muito novo, né? Então Dom Pedro renunciou muito jovem e retorna para Portugal. Então a imagem de Dom Pedro ficou ligada à sua juventude. Dom Pedro II, você tem poucas imagens dele como criança. Por quê? Porque o que vai simbolizar o segundo reinado é marcado pela ordem, pelo desenvolvimento. Só para você ter uma ideia, foi a primeira vez na história do Brasil em que teve balança comercial favorável. Nunca isso tinha acontecido. Vamos ver agora, na próxima questão, como isso aconteceu, né, nos próximos temas. Então, Dom Pedro II, ele vai ser retratado, obviamente, como aquele cara que tem experiência, aquele cara que conseguiu então manter a estabilidade. É óbvio, quando ele estava velho ali, já é na época da crise, mas é a imagem que se repassa, é a imagem que se cria. Então vamos lá. Sétima. A sétima, há mais de um século teve início no Brasil um processo de industrialização e crescimento urbano acelerado. Podemos identificar como condições que favoreceram essas transformações. Vamos lá. Ciliano, tu está querendo dizer que no Brasil, durante o segundo reinado, ocorreu uma super revolução industrial? Não. No Brasil nós tivemos um surto de industrialização, que eu prefiro muito mais chamar de um susto de industrialização. Industrialização, cadê? Acabou. Foi um processo muito rápido, tá? A nossa industrialização, ela teve apenas um momento de glória durante o segundo reinado. Como isso foi possível? 3 aspectos. Você não consegue desenvolver a indústria se você não tiver dinheiro. Já dizia aquela banda dos anos 80, na minha adolescência: Money is for nothing and it takes for free. Oh, rapaz, aí, Dire Straits. O pessoal da minha época aí conhece a música. Pois muito bem, então dessa forma, eu preciso de dinheiro. Porque sem dinheiro, o que você faz na vida? PN, praticamente nada. Então é óbvio que eu preciso ter recursos. De onde vem esse dinheiro? De 2 pontos: dos lucros do café e dinheiro emprestado da Inglaterra. Então, com os lucros do café e com o dinheiro que vem da Inglaterra, nós vamos investir na nossa indústria. Outra coisa que eu vou precisar: mão de obra qualificada. No Brasil você não tinha. No Brasil nós tínhamos um problema imenso, que era a escravidão. A escravidão atrapalhava o desenvolvimento industrial. Primeiro, porque eu não tinha mão de obra qualificada. Segundo, porque eu não ia ter mercado consumidor. Escravo não ganha salário, assim ele não compra. Obviamente, se eu preciso produzir e vender, eu preciso ter mercado consumidor. Por que você acha que criaram o 13º? Para você estourar todinho no Natal. Não é não? Para você poder comprar. Ora, então dessa forma eu precisava de uma mão de obra qualificada. Essa mão de obra qualificada vai ser possível graças à vinda dos imigrantes. Vou já falar sobre os imigrantes numa próxima questão. Por que os imigrantes vieram para o Brasil, tá bom? E mercado consumidor? Mercado consumidor, pessoal, vamos ser sinceros, nós não vamos produzir em grande escala para concorrer no mercado europeu. Nós não temos condições disso.
as potências europeias, nessa época, já estão na segunda revolução industrial. A gente está no primeiro surto de industrialização. Não dá para competir. O nosso mercado vai ser o nosso mercado local mesmo, interno, siciliano. Mas como é que a gente vai conseguir concorrer com os produtos importados? Simples. Em 1844, acabou o acordo que tinha com a Inglaterra. Lembra quando eu falei de independência nesse instante? Que a Inglaterra exigiu manter por mais 20 anos as tarifas? 20 anos, se você pega de 23 mais 20 dá 43, em 44 não tem mais isso. Em 1844 foi criada uma lei chamada Tarifa Alves Branco. Aqui é bem rapidinho uma pergunta: depois de quanto tempo Dom Pedro renunciou? Então vamos fazer aqui as contas. De 1822 a 31, 9 anos, ok? Então vamos lá. Dessa forma então, o que determina a Tarifa Alves Branco? Uma nova política tarifária, que agora não vai ser mais por países, mas sim produtos. Vai ser assim: digamos que aqui no Brasil eu não tenho produção de pendrive. Eu não tenho. Um exemplo que obviamente não é para a época, mas só para servir de exemplo agora. Então eu não tenho produção de pendrive. Se esse pendrive vier da Alemanha, da Inglaterra, da França, ele vai concorrer no nosso mercado com o nosso produto? Não, a gente não tem produção de pendrive. Então, os produtos que vêm de fora, que não vão concorrer com a nossa produção, eles vão pagar uma tarifa menor, 30%. E olha que mesmo assim é muito alta, né? 30%. Agora, se nós tivermos no Brasil produção de pendrive, esse pendrive que vem de fora, seja de onde for, vai concorrer com a nossa produção. Então, para o produto de fora, que vai concorrer com a nossa produção local, ele vai pagar 60% de tarifa alfandegária. Para ser bem alto mesmo, que é para o cara não querer mandar o produto dele para cá. Se a Inglaterra aceitou isso? Lógico que não. A Inglaterra vai fazer um acordo com o Brasil, né? Em 1850, você vai ter então a Lei Eusébio de Queiroz, que a Inglaterra vai então obrigar o Brasil a proibir o comércio de escravos, para poder aceitar a tarifa Alves Branco, além dos produtos ingleses pagarem 20%. Então, com essas condições, nós vamos ter indústria. O grande nome da nossa indústria, Barão de Mauá. Tem até um filme muito legal, chama-se Mauá, o Imperador e o Rei, com Paulo Betti. Então, vamos para a questão. Substituição de novo. Vamos nessa. A sétima questão, então, vai dizer: podemos identificar como condições que favoreceram a industrialização no Brasil. Olha a letra B, olha a letra B. Os lucros auferidos com a produção e comercialização do café, que deram origem ao capital para a instalação de indústrias e a importação de mão de obra estrangeira. Então, mais uma vez, é a letra B, de beijo. Beleza? Vamos para a oitava questão. A oitava questão diz assim: a adoção do sistema de parceria como alternativa para o surgimento de mão de obra livre na lavoura cafeeira representou. Isso, está bom demais. 10 minutos, mais os 10 minutos que o Fábio tomou dando anúncio no início. Eu desconto mesmo. Então vamos lá. Se a gente vai falar sobre café, o café, ele vai se fundamentar em dois momentos, ok? Você tem o café que começou no Vale do Rio Paraíba do Sul. Pega ali o litoral ali de Rio de Janeiro, né? Pega ali o Espírito Santo, entra em Minas Gerais. Aquela região, ela era controlada pelos barões de café. Os barões de café, extremamente tradicionais, eles não inovavam em tecnologias, eles usavam técnicas bastante rudimentares. Porém, a sua produção era muito alta. Por quê? Porque eles tinham muitas terras. O cara olhava assim, ó, daqui até a Praça do Ferreira, as terras são tudo minha. Pense na quantidade de terra. E além disso, tinham muitos escravos. Com muita terra e muito escravo, eles tinham uma alta produtividade. Atenção, esses caras vão se dar mal no fim do império, porque a tendência, devido à pressão da Inglaterra, é a escravidão acabar. Porque a Inglaterra vai dizer, acaba, 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 acaba. E Dom Pedro II vai ter que ceder.
Assim, os barões do café, gradualmente, com o fim da escravidão, eles vão ter o seu negócio arruinado. E o café vai afundar? Não, porque tinha outra região produtora de café, o Oeste Paulista. Eu disse, quando estava falando nesse instante sobre período regencial, eu disse para vocês que no Oeste Paulista o governo cedia terras para quem queria investir. O que aconteceu? Lá foi crescendo. Só que quando o governo dava terra, ele não ia dar um latifúndio, ele dava propriedades menores. E você, com o seu dinheiro, ia ter que investir em técnicas mais avançadas para poder desenvolver a produção. Ciliano, eu não tenho muito dinheiro não. Como é que eu vou comprar escravo? Escravo é caro. Ó, nessa época, os imigrantes vão começar a vir para o Brasil. Na Itália, nós vamos nos encontrar num outro momento, se Deus quiser, conversar sobre a unificação da Itália. A partir de 1848, houve a Guerra de Unificação da Itália. Piemont, Sardênia, juntos unificando os outros estados. E aí, esses italianos fugindo da guerra, vêm para a América. Agora, peraí, vir para a América quer dizer vir para os Estados Unidos, para a Argentina ou para o Brasil? Pode ter certeza, o Brasil era a última opção. Lógico, né? Até mesmo pela própria questão mesmo, né, social. Então, como é que o governo vai atrair essas pessoas? Aquelas pessoas que tinham grana vinham pelo um sistema oficial, em que o governo pagava todo o custo da viagem. Quando você chegava aqui, você ia pegar a sua grana e montar um negócio, e ter 10 anos para pagar o governo os custos da viagem. Para quem não tinha grana, se criou um sistema de parceria. O imigrante vem, tudo pago pelos cafeicultores. Quando chegava no Brasil, ia trabalhar nas fazendas de café. E assim, quando ele conseguisse pagar o que deve aos cafeicultores, ele está livre. Esse é o problema, né? Porque eles ganhavam miséria, recebiam muito pouco, gastavam muito e suas dívidas aumentavam cada vez mais. O interesse da Inglaterra na abolição da escravatura é porque os escravos seriam agora trabalhadores, né? Deixando de ser escravo, ele passa a ser um trabalhador remunerado. Mas vai ser uma transição longa, não vai ser do dia para a noite, né? Eles não iam poder permitir a escravidão, que nunca seria consumidor. Não, é assim. Digamos que eu estou saindo da Itália. A pergunta dele é: cada imigrante tem um valor fixo? Não. Estou saindo da Itália, vou ter que gastar, eu, minha esposa, 12 meninos que eu tenho, para pagar então passagem, alimentação. Bota no papel quanto é que deu? X. Estou te devendo 50 mil reais. No dia que eu te pagar 50 mil reais, eu estou livre. Beleza? Agora, se vem um imigrante solteiro, vim eu sozinho, direto para o Fortal, gastei o quê? Gastei 2 mil. No dia que eu estou te devendo 2 mil, quando eu te pagar, eu estou livre. Então a dívida do imigrante vai variar com o imigrante em si, assim como obviamente suas dívidas. Eu estou recebendo um salário, mas eu preciso comprar alimentação, né? Vestimenta, e a minha dívida vai aumentando. Então, dessa forma, esses imigrantes, eles praticamente foram escravizados aqui, né? Escravizados por dívida. Tanto é que quando houve a unificação da Itália, fez um acordo entre o governo italiano e o brasileiro para acabar com o sistema de parceria. Mas, através do sistema de parceria, os imigrantes superlotaram as fazendas de café durante o segundo reinado. E aí, o que nós vamos observar nessa questão, a oitava, a correta é a letra D de dado. Olha o que ela diz: se revelou prejudicial aos imigrantes, conforme relato elaborado por colonos europeus. Os imigrantes vinham para cá, se endividavam e, obviamente, ficavam extremamente insatisfeitos. O sonho da liberdade na América acabava se tornando um pesadelo. Para piorar a situação, ele ainda ia torcer ou pelo Fortaleza ou pelo Ceará. Não vou dizer só por um não, porque eu sei que tem a torcida do outro, né? Então pelo menos um consola o outro aí para ver quem é mais sofredor. Manda aí, tá chegando uma outra aqui também. Vamos para as duas últimas então, que o meu tempo já está quase na hora. 5 minutos meu, mais 10 que o Fábio tomou no início, então estamos com tempo. Vamos ver as perguntas aqui.
Qual poder a princesa Isabel tinha no reinado passa na Lei Áurea. Vamos falar sobre isso agora, na nossa última questão. Mas só para adiantar, Dom Pedro II estava em viagem, então ela estava como a regente. Então, no momento, era ela que governava. A outra. Eita. Vamos aqui. Quer dizer assim. Os imigrantes continuavam escravos indiretos. Eu não diria assim escravo indireto, né? Ele é livre, ele é totalmente livre, ele não é uma propriedade, mas ele está devendo. Então, se você não pagar, você não sai. No dia que você pagar, você vai se embora, tá? Mas, por exemplo, o proprietário não podia vender o imigrante, tá? Ele não é um escravo, a gente bota escravo entre aspas, né? Para ter uma ideia. Na verdade, ele é um trabalhador livre, mas, obviamente, condenado à sua miséria e à sua dívida. Pois vamos para as duas últimas. Muito bem. A próxima questão diz assim: nona. O envolvimento do Brasil em sucessivos conflitos na região platina, na segunda metade do século XIX, pode ser explicado. Olha que beleza. Pois vamos trabalhar então as questões platinas. Quero mostrar uma coisinha para vocês que eu vou usar na próxima questão também. Dom Pedro II, ele só ficou no poder durante muito tempo porque ele tinha uma sólida base de sustentação. Ele era apoiado, olha aí no quadro aí, pelos cafeicultores, pelos militares, pela Igreja Católica e pela Inglaterra. Enquanto Dom Pedro II governar, atendendo aos interesses desses grupos, ele vai ficar no poder. Chega aí. Mas, se Dom Pedro II não atender aos interesses desses grupos, falo já. Se ele não atender aos interesses desses grupos, ele vai cair? Lógico que vai. A nossa última questão, nós vamos entender que cada grupo desse abandonou Dom Pedro, porque cada grupo desse teve motivo para estar insatisfeito com o governo de Dom Pedro II. A gente fala já sobre isso. Mas antes, vamos falar de uma questão importante, que é a questão platina. O Rio da Prata, um rio importante, que ele corta 4 países na América do Sul. Ele nasce na Argentina, aí ele vai passar pelo Uruguai, entra no Brasil e desemboca no Atlântico. Um de seus afluentes vai pelo Uruguai indo para o Paraguai, depois vem para o Brasil, desemboca no Atlântico. Então, a China, ela é importante porque ela interliga 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Dessa forma, o que você vai perceber é o comércio daquela época. Você não tinha avião, você não tinha caminhões, trens eram pouquíssimos. O comércio entre esses países era fluvial. Então, quem tivesse o controle da Bacia Platina teria poder. Ciliano, quem é que vai brigar? Quem é que vai disputar pelo domínio da Bacia Platina? Brasileiros e argentinos, como sempre, né? Brasil e Argentina, que são as maiores forças políticas e econômicas da América, vão disputar o domínio da Bacia Platina.